Qual a sua opinião sobre o Bitcoin? Ele já tornou muitas pessoas milionárias, quem investiu primeiro, quem comprou Bitcoin primeiro, lá quando ele estava a $1.000, $500, $200. Cara, as pessoas ficaram milionárias quando venderam na alta, quando estava em $126.000. Imagina você investir numa coisa com $1.000 e depois esse mesmo ativo valoriza chegando a $126.000. Meu irmão, é bizarro. E é uma oportunidade, mas o Bitcoin jamais deve ser um investimento para você colocar a maioridade do seu dinheiro. Jamais. É um ativo de risco, é considerado ativo de risco. Muito arriscado. Tá? Antes de você investir em Bitcoin, você tem que, obrigatoriamente, investir em outros ativos. Senão você pode se lascar. Tá? Eu não estou aqui dizendo que você não deve investir em Bitcoin. Você pode investir em Bitcoin, mas não deve ser o seu principal investimento. O seu principal investimento, meu irmão, deve ser no investimento mais seguro para a sua carteira, também chamado assim de portfólio. Seu portfólio, sua carteira, ou seja, sua diversificação de investimentos, ela deve ser bem ponderada e equilibrada em porcentagens, em, vamos dizer assim, tipos setoriais de ativos. Tá? Porque se você. É a mesma coisa da ilustração de você colocar vários ovos, né, em uma única cesta. Não existe isso. Se você derrubar essa cesta, você vai perder todos os ovos. Você deve colocar vários ovos de galinha em cestas separadas. E assim, se você perder uma cesta, você só perdeu um pouco, mas você garante todas as outras. A área das finanças, de investimento, de renda, não é diferente, meu irmão. Obrigatoriamente, para você ter segurança, você deve espalhar o seu dinheiro de forma diversificada para ter garantia de que se algum dos investimentos der ruim, você tem os outros. E, enquanto cai um tipo de ação ou desvaloriza um tipo de ativo, você pode valorizar os outros. Ou os outros seriam valorizados. Por isso a importância de diversificar o seu portfólio. Tá? Por exemplo, muitas pessoas não fazem a menor ideia, né, de como que se pode investir. Mas, meu irmão, eu entendo que para muitas pessoas hoje, elas estão sem conhecimento total. Felipe, tem que cuidar com certos tipos de moeda, porque todas serão tokenizadas e digitalizadas no futuro. Ativos serão tokenizados e digitalizados. Hoje, ativos que têm um certo valor podem valer muito, assim como eles podem valer nada. O mercado ele é extremamente instável, meu irmão. Hoje, muitas empresas que são milionárias e bilionárias, voltadas, por exemplo, até para a área tech, podem simplesmente desaparecer depois de 2030. Assim, ó, puf. Por quê? Porque se algumas das empresas dominantes, talvez como a Nvidia, a Intel, a AMD, entre outras, elas superarem, as outras vão cair. Elas vão dominar e as pequenas vão desaparecer. Então, cuidado. Se você tiver investido em alguma empresa hoje, isolada, meu irmão, tem que primeiro estudar muito sobre isso para você não investir o seu dinheiro numa empresa que vai desaparecer com o seu dinheiro, cara. Ou desvalorizar total. E aí você não vai ter nem como vender. Se você tentar vender as suas ações, você vai ficar no prejuízo total. Isso que é complicado, né? Então, olha só, eu sei que esse assunto de investimento, muitas pessoas elas não gostam por não compreenderem, mas é uma coisa que você tem que começar a ter em mente que se você não ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Grave muito bem esta frase. Decore esta frase. Se você não ganhar dinheiro, se você não fazer dinheiro, se você não estiver rentabilizando dinheiro enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Isso é um fato inegável, uma realidade. Então, esse foi o primeiro conhecimento, vamos dizer assim, da live, vamos dizer assim, né? Mas, para bons entendedores, meia palavra basta. Na verdade, para bons entendedores, as coisas que eu falei antes dessa última frase já ampliou muito a mente. Enquanto você não ter uma mentalidade de investidor e de empreendedor, meu irmão, você está fadado a nunca ter dinheiro. A realidade é essa. É por isso que você vê a maioria das pessoas pobres.
elas não modificaram sua mente ainda para ter uma mentalidade de investidor e de empreendedor. Tá? A realidade é essa, você jamais vai ter um pouco mais, atingir independência financeira ou ganhar dinheiro enquanto dorme se você não for um investidor ou um empreendedor. Você vai ter que sempre trabalhar para os outros e trocar o seu tempo pelo dinheiro. Qual é a questão de você fazer dinheiro enquanto dorme? É você sair da situação de trocar o seu tempo pelo dinheiro. Quem troca o seu tempo pelo dinheiro sempre vai ter que, vamos dizer assim, literalmente trabalhar para alguém. Agora, se você for um empreendedor, provavelmente você vai ter funcionários. São os funcionários que vão trabalhar para você. Ou, se você for um outro tipo de empreendedor, você tem talvez negócios que podem fazer você ter renda enquanto você dorme. Existem vários. Inclusive hoje pela internet. E se você for um investidor, então, você consegue unir o útil ao agradável. E deixa eu dizer que a melhor coisa que você pode fazer hoje da sua vida é você ser um empreendedor e um investidor. Se você for isso, só essas duas coisas, meu irmão, você consegue sair da corrida dos ratos. Se você for apenas um investidor, você também talvez consiga sair da corrida dos ratos, só que pode demorar um pouco mais. O segredo é você ter aportes mensais para você conseguir, então, a sua independência financeira. É possível no Brasil. Por mais difícil que seja, mas é possível no Brasil. Tá. Então vamos lá. Vamos aprender um pouco mais, depois dessa leve introdução. Aí ó, o Pixel Davi está dizendo que usa o Honeygain. Meu irmão, o Honeygain é extremamente importante e eu já falei muito dele nos meus vídeos. E literalmente, meu irmão, o Honeygain, ele é uma renda que você consegue fazer passiva. Tá? E isso é muito, muito interessante mesmo. Você consegue capital inicial, você consegue gerar o seu capital inicial para investir. Então, da mesma forma que entra dinheiro de graça pelo Honeygain, você consegue investi-lo em bons ativos e gerar e multiplicar ainda mais o seu capital, irmão, a sua renda. Então é impressionante. Por isso que eu sempre recomendo às pessoas o Honeygain, né? Quem tem Honeygain aí? Quem não tiver, eu já vou deixar o link aí no chat. Já para aproveitar o gancho, tá? Aí, ó. Vou deixar aí, ó. Quem ainda não ativou esta ferramenta, que eu deixei fixada aí, ative urgentemente, para ontem, tá? Sim, DS, sim. Você disse para não depender de apenas uma renda, e sim ter várias rendas, exatamente. Sua explicação da cesta de ovos, sim. Tá? Então, quanto mais você divulgar o seu link do seu Honeygain, mais você pode obter mais renda passiva com o Honeygain e investir. Ou seja, dinheiro de graça, você está investindo dinheiro de graça, que é melhor ainda do que você ter que trabalhar para conseguir esse dinheiro para poder investir. Claro, você pode inclusive trabalhar para ter mais renda de outros outros negócios e mais o Honeygain e investir e depois reinvestir o que você reinvestiu, né, dos lucros de dividendos e proventos. E assim você multiplica, você faz a famosa bola de neve e aí você consegue ter altos lucros.